Muito bom dia e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso curso básico de pregadores. O nosso objetivo aqui não é suplantar a ação do Espírito Santo na sua vida, pois é Ele que fala, é Ele que inspira. Mas nós queremos acrescentar ferramentas às suas mãos para que você faça com excelência o ministério que o Senhor Jesus te confiou. Esse ministério maravilhoso que é o da pregação da palavra de Deus. Amém? No nome de Jesus? Então, hoje nós vamos estar estudando a segunda aula, que é como elaborar a pregação. Maravilha? E aí eu quero lembrar, como é que nasce uma pregação? Ela, normalmente, o ponto principal que nasce uma pregação é você estudando, você em oração, lendo a palavra de Deus, e aí Deus te inspira naquele texto a trazer uma palavra que edifique a sua igreja, ou então que traga um não crente aos pés da cruz. Ótimo, ok? E aí, em seguida, nós temos que lembrar que qual é o objetivo que eu quero ali. Maravilha? E aí, em seguida, vem agora o segundo passo, que é o tema daquela pregação, o tema da mensagem. Bom, eu quero usar então aqui como exemplo 1 Reis, capítulo 18, versos de 20 a 30. Bom, o que é que eu quero? Meu objetivo é consagração. E o que é que eu quero então com isso? Eu quero levar os ouvintes, os crentes, a se envolverem com a obra, com o trabalho do reino de Deus. Amém? E aí, qual vai ser então agora em cima disso o meu tema? O crente que faz a diferença. Amém? Conseguiu entender então? Então, ótimo, vamos avançar naquilo que Deus tem para nós. Maravilha? Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar então? A ideia da pregação, ela pode nascer a partir de um conceito doutrinário que você tem. Por exemplo, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, céu, inferno, amor. A partir daí que você tem esse conceito doutrinário, já é uma base que você tem de conhecimento. O que é que você faz? Você precisa casar esse assunto com um texto bíblico. E por quê? Porque ao casar o tema, o assunto com o texto bíblico, você está evitando de falar na sua própria sabedoria, de falar na sabedoria humana. Então, quando você faz isso, quando você casa o assunto com o texto bíblico, você fala de acordo com a sabedoria de Deus. Amém? Conseguiu entender até aqui? Então nós vamos agora ler aqui o nosso slide para você fixar aquilo que nós estamos falando. Então, vamos lá. A aula de hoje é como organizar a pregação. E aí, hoje o assunto é o tema da pregação. Como nasce uma pregação? Na maioria das vezes, a ideia nasce relacionada com uma passagem das Escrituras Sagradas. A ideia da pregação também nasce em forma de doutrina, como céu, inferno, graça, salvação, amor. Vamos lá? Vamos continuar então? Primeiro, o que é o tema? O tema é o nome da mensagem que Deus coloca no coração do pregador. Então, quando Deus gerou no seu coração um tema para você colocar na sua mensagem, lembrando que isso sempre é a partir do texto. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Gálatas 2:20. Olha o que diz. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vou pensar nesse trechinho aqui. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, qual vai ser o meu objetivo? O meu objetivo, são 6, né? Eu escolhi aqui o objetivo devocional. E o que é que eu pretendo com essa mensagem, com esse tema? Eu pretendo levar os crentes a estarem tendo um relacionamento mais profundo com Deus por meio da fé. Já que esse período de quarentena nós temos que nos fortalecer na fé. Entendeu então? Compreendeu? Maravilha? Nós podemos continuar então? Vamos lá. Então, o tema da mensagem é uma necessidade e por isso você deve formular
com precisão. Então formule com precisão o tema. E aí, duas coisas aqui importantes. Vou dar um exemplo aqui, outro exemplo. Uma editora vai e faz um grande livro, investe uma fortuna, contrata o melhor escritor, e aí na hora de publicar o livro, eles não colocam o nome, não colocam um título no livro. O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai atrair as pessoas? Não tendo um tema, normalmente as pessoas capricham no tema, porque quanto melhor for o tema, o título do livro, mais livros vão vender, é claro, né? Outra coisa também que é interessante, por exemplo, filmes. Todo bom filme tem um título. E eu não sei se você já observou, mas procura observar isso. Por exemplo, esses filmes de Hollywood que normalmente vendem milhões, bilhões até de dólares. Normalmente, muitos deles, quando vêm para o português, eles mudam o título ou acrescentam alguma coisa justamente para poder vender o filme, para que as pessoas fiquem assim despertadas para assistir o filme. Então o tema ele desperta o interesse. Vou te dar um exemplo de um filme de 1994 que ganhou 6 Oscars em Hollywood, que foi Forrest Gump. E aí o Forrest Gump, quando veio para o Brasil, ele veio assim, com um título. Outro título, lá nos Estados Unidos era só Forrest Gump. Aqui veio assim, Forrest Gump, o contador de histórias. Entendeu? Justamente para atrair mais as pessoas para assistir o filme. Então, por que as pessoas fazem isso? Com filmes, com livros, com redações, com artigos? Porque o título ele atrai o interesse, o título aproxima mais as pessoas de você. Então, procure fazer isso, dar um título para a sua mensagem, um tema, porque assim você vai atrair mais a atenção das pessoas. Entendeu? Maravilha, então? Então vamos fazer a leitura aqui do nosso tema, vamos lá então? Primeiro, o tema é o nome da mensagem que Deus coloca no coração do pregador. Aí aqui eu coloquei aqui um exemplo para você depois aí estar refletindo sobre isso. O que Cristo espera de sua igreja na quarentena? É o tema. O texto bíblico, Gálatas 2:20, que eu já falei aqui. E o objetivo, devocional. Maravilha? Então procure fazer esse exercício aí. Quando você faz esse exercício, você começa a formular bem o tema. A segunda coisa que eu falei aqui nesse slide também para a gente repetir. O tema da mensagem é uma necessidade. Por isso, formule com precisão. Seja preciso, tá? Não é por um acaso que você vai estar ganhando muitas almas para Cristo. Seja inteligente. Deus vai te inspirar, Deus vai te iluminar, mas você precisa aperfeiçoar a sua comunicação. E o tema ele faz isso. Então seja preciso no seu tema. Amém? Tá ótimo então? Vamos continuar então? Agora nós vamos falar sobre as características de um bom tema. Primeiro, o bom tema, ele é breve. Então, fica a dica, não prolongue muito o título. Vou dar um exemplo negativo aqui. O texto de Jonas, que é um texto muito conhecido. Um exemplo negativo de título. Jonas, o homem que desobedeceu à ordem de Deus, foi engolido por um grande peixe, depois sofreu, se arrependeu e aí obedeceu à ordem de Deus. Muito extenso e aí perdeu-se tudo. Poderia falar-se apenas assim, ser breve. Olha só, baseado na história de Jonas, o tema dessa noite é: seja obediente à ordem de Deus. Pronto. Beleza? Entendeu? Vamos para a segunda característica. Seja específico. Então, vou dar outro exemplo agora negativo. Irmãos, o tema dessa noite é Deus. É errado. Por que é errado? Porque Deus, ele é muito grande. Deus é um ser muito abrangente. Quando eu falo Deus, o que é que eu vou falar sobre Deus? Vou falar sobre a ira? Vou falar sobre a graça? Vou falar sobre a santidade? Vou falar sobre o amor? É tanta coisa que pode englobar. Agora, se eu sou específico, veja bem,
o grande amor de Deus. O tema dessa noite é o grande amor de Deus. Ao dizer isso, eu estou sendo específico. Eu vou abordar Deus no que diz respeito ao amor dele para a humanidade. Entendeu? Vamos lá. Terceira característica é simplicidade. Então, não invente termos difíceis de entender. Vou dar um exemplo de um termo negativo. Amados irmãos, o tema dessa noite é genuflexos na presença de Deus. Quando eu falei isso, a congregação falou assim: o que ele está querendo pregar? Vai falar sobre o quê? A maioria das pessoas não vão saber o que é genuflexos. E genuflexos é de joelhos. Então, não seria mais simples dizer de joelhos na presença de Deus? Entenderam? Vamos lá para mais uma característica muito importante: clareza. Então, também você precisa ser muito claro com o tema que você vai ministrar. Às vezes há situações que o nosso tema é totalmente obscuro, ninguém entende nada. Vou dar um exemplo negativo disso. Na época da igreja cristã, lá atrás, séculos atrás, as celebrações eram todas elas em latim. Então só os doutos, só os muito cultos conseguiam entender o que estava sendo falado, mas a maioria da população eles não sabiam nada. E aí, por causa disso, muitas pessoas se afastaram, muitas pessoas deixaram de ir à igreja. Então, procure ser claro, fale com clareza, amém, para que todos entendam o seu tema. Uma outra característica também muito importante: o tema ele precisa ser interessante. Então, fale de um modo que tenha a ver com os dias atuais, com aqui, com agora. Vou dar um exemplo aqui errado. Hoje eu quero pregar sobre a vida de José. Agora, vamos para o modo certo? O tema dessa noite é a fidelidade do jovem crente. Pronto! Que todo mundo está ali, está entendendo o que eu estou querendo com a minha mensagem. Percebeu então? Maravilha? Ótimo então. Então vamos agora mais uma vez ler o nosso slide para você assimilar melhor ainda aquilo que eu falei. E ao término eu vou ler alguns exemplos para que você tenha uma referência quando você for fazer a sua mensagem, você tem um exemplo de tema, tá bom? Para ser referência na sua vida. Vamos lá então, vamos ler? Características de um bom tema. Primeiro, ele é breve. Segundo, ele é específico. Terceiro, ele tem simplicidade. Quarto, ele tem clareza. E quinto, ele é interessante. Agora, quero deixar para você exemplos de temas. O imensurável amor de Deus, baseado em João 3,16. Quando o homem consegue ver Deus, baseado em Mateus 5,8. A felicidade de quem ama a lei de Deus, baseado no Salmo 1. Como chamar a atenção de Jesus, baseado em Lucas 7, de 1 a 10, que é a história do centurião. O centurião, ele deixou Jesus admirado com sua fé. Esse texto é um texto muito bom. Então, viu como você pode ser criativo com o seu tema? Então, vamos agora ao exercício, né? Eu quero agora desafiar você a fazer isso, tá bom? Te desafio agora. Para um pouco aí de assistir agora o vídeo. Pense em um texto bíblico, 2, 3 textos bíblicos. Coloque o objetivo que você quer com sua mensagem e coloque o tema da mensagem. Tá ótimo? Vamos lá então? Vamos prosseguir? Isso aí então, vamos lá. Vamos continuar então estudando sobre o tema da boa mensagem? Maravilha então. O tema deve ser expresso em termos de atualidade, não no passado. Então, ao invés de falar a vida de João Batista, seria muito melhor falar as características de um servo de Deus. Conseguiu entender então? Então, vamos lá. O tema também deve ser específico e não geral. Então, é melhor dizer como experimentar um novo nascimento do que dizer apenas um novo nascimento.
Fica uma coisa muito ampla. Maravilha? Um outro aspecto também importante, o tema tem que ser breve. E ele não diz breve, é assim, 2 a 7 palavras, tá bom? Vamos lá, o tema também, ele deve ser formulado com as próprias palavras do pregador. Isso também é importante. Vou pegar um exemplo aqui de Atos 1:8. Mas recebereis poder que há de vir sobre vós e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí você falaria assim, vou colocar o tema, mas recebereis poder. Não, procura fazer isso com as suas próprias palavras. Ficaria muito melhor você colocar o poder de Deus para a sua igreja. Entendeu? Conseguiu entender então? Atualize isso aí. Então vamos ler aqui o slide para você assimilar agora esse tópico. Vamos lá? O tema deve ser expresso em termos da atualidade e não do passado. O tema deve ser específico e não geral. O tema deve ser breve. O tema deve ser formulado com as próprias palavras do pregador. Ótimo? Isso aí, maravilha. Ok, agora eu quero dar uma dica preciosa de como você elaborar o tema. Eu vou colocar aqui 2 maneiras que estão de acordo com aquilo que nós estamos ensinando, de acordo com essa didática, tá? Vamos facilitar, ainda que você possa encontrar outros meios. Mas isso aqui é para nortear quando você for criar o seu tema. Primeiro, ter em mente que o tema vai ser dividido, dando origem a outros subtemas. Então, o seu tema ele vai fazer com que os subtemas sejam respostas a ele. Vou dar um exemplo aqui. O sermão em Lucas 9:23, tá bom? Vamos tirar desse texto a expressão é preciso morrer e daí criar o nosso tema. E aí, no desenvolvimento da pregação, você vai usar o próprio tema como complemento. Vamos lá. O objetivo geral aqui seria consagração. Tema, é preciso morrer. E aí, primeiro, é preciso morrer para si mesmo. Segundo, é preciso morrer diariamente. E terceiro, é preciso morrer para seguir a Jesus. Conseguiu compreender? Você pega um tema e aí você usa sua criatividade para que durante o desenvolvimento haja uma relação entre o tema e as subdivisões. Aí você mantém as pessoas que estão ouvindo ligadas na sua mensagem. Outro modo de você também criar o tema. O tema também pode ser uma pergunta. Neste caso, os subtemas que vão acontecer no desenvolvimento, eles vão responder a essa pergunta. Exemplo, o texto de Atos 20:24, que fala assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E aí, o objetivo é consagração. E o tema? Como ser um obreiro aprovado. O tema, como ser um obreiro aprovado. E aí, no desenrolar do desenvolvimento da pregação, eu coloco divisões ou subtemas que respondam a essa pergunta, como ser um obreiro aprovado. Então, serei um obreiro aprovado, 1, dedicando minha vida a Deus. 2, perseverando no ministério. E 3, testemunhando diariamente do Evangelho. Conseguiu entender então? Maravilha, então, que Deus esteja te abençoando no nome de Jesus e que você esteja voando aí na criação dos seus temas. Uma outra dica muito importante é você anunciar para os seus ouvintes o tema que você vai falar, porque aí isso fará com que eles lembrem com facilidade a sua proposta, o assunto que você queria trazer, o objetivo que você quer alcançar. Então, como anunciar? Então você pode falar assim: nesta noite, o tema que nós vamos falar é como ser um obreiro aprovado. Ou então, você também poderia falar assim: o tema que Deus colocou no meu coração para hoje será como ser um obreiro aprovado. Há uma outra maneira também. Gostaríamos que pensássemos sobre o tema como ser um obreiro aprovado. Percebeu as maneiras que
nós podemos utilizar para anunciar o tema e aí ajudar o ouvinte a fixar na mente aquilo que Deus está querendo falar com ele? Maravilha, então? Gostou? Então agora nós vamos ler mais uma vez o slide para que você possa fixar isso no seu coração. Vamos lá, então? 4. Anuncie o tema aos seus ouvintes, pois vai ajudar quem te ouve a lembrar do que você falou com maior facilidade. Como anunciar? Nosso tema hoje será... O tema que Deus colocou no meu coração para hoje será... Gostaríamos que pensasse sobre o tema e não esqueça que quando anunciamos um tema, temos que desenvolvê-lo, tá bom? Então não esquece disso não. Anunciou um tema, procura agora desenvolver aquele tema. É para isso que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então é isso aí, Deus abençoe. Nós vamos agora passar para uma outra parte que é muito importante, que é sobre o desenvolvimento da pregação. Isso aí, olha, vai ajudar muito a sua vida, hein? Então vamos lá, vamos nessa. Vamos agora para a segunda parte dessa aula, que fala sobre o preparo da pregação. Como preparar a mensagem. Então é muito importante que nessa hora você seja organizado. E aí fica a dica aqui. Eu aprendi uma vez que quem lê tem do que falar. Então uma dica para você ser uma pessoa organizada, para você conseguir escrever aquilo que Deus fala no seu coração, anotar, adquira o hábito de ler, leia livros, leia artigos que são edificantes, leia muito a Bíblia. Tudo isso ajuda a ampliar a nossa habilidade de raciocinar, de organizar, de ser crítico, de perceber as coisas ao ler um texto. Então, fica essa dica aí, que essa dica aí é muito importante, tá bom? Então, a primeira coisa agora, dentro dessa parte da aula, é falar sobre a sua organização. Se organize, porque isso faz uma diferença muito grande. Não sei se você já percebeu isso, mas há pregadores que, quando eles vão pregar, eles falam demasiadamente a mesma coisa inúmeras vezes. Então, às vezes a pessoa fala 1 hora, ela ministra uma palavra de 1 hora. Depois nós vamos falar sobre o tempo ideal de uma mensagem, para quem está começando. Mas veja bem, aí a pessoa fala 1 hora e dentro daquela 1 hora ela falou a mesma coisa várias vezes durante a sua ministração. Isso não pode, porque isso acaba cansando o ouvinte e o ouvinte fala assim, mas isso aí eu já ouvi já, isso aí está falando. Então a pessoa está sendo prolixa, ela está falando demais. Então procure ter sabedoria para que você não faça isso exageradamente. Quando você organiza, você acaba não cometendo esse erro. Um outro erro que a pessoa desorganizada ela comete. Qual é o erro? É quando vai pregar, por não ter sido organizado, aí ela repete palavras, sabe? Vai repetindo palavras, vai só repetindo muitas coisas, repetindo no sentido de quê? Ele fala para disfarçar. Vou dar um exemplo para você. O cara está pregando e fala assim, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Daqui a pouco ele fala, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Na realidade ele está fazendo isso porque ele não se organizou, ele está camuflando o seu despreparo. Então, se organize, porque às vezes isso aí é uma estratégia para disfarçar o nosso despreparo. Uma outra coisa também, a questão de que a mensagem mal organizada, ela é difícil de entender, gente. Quem não se organiza na hora de falar, quando ele vai transmitir aquilo que ele quer, e eu até entendo que foi Deus que falou, que foi o Espírito Santo que falou com ele, mas porque ele não teve a preocupação de organizar aquilo que Deus falou, na hora as pessoas não conseguem entender o que ele está querendo transmitir. Então, se organize para que você consiga estar avançando, ok? E aí, nesse ato de se organizar, é muito importante você trabalhar com a ideia de temas, que é o principal, que é o tema, e depois dividi-lo em subtemas, ou então divisões do texto. Essa parte que nós estamos vendo agora aqui, trata-se do desenvolvimento da mensagem. Então, é importante que você procure dividir aquele tema. Para quê? Para que as pessoas entendam gradativamente aonde você está indo, o que você quer realmente expor, o que Deus falou no seu coração e quer transmitir para elas. Aí eu quero dar como exemplo aqui
Pega a Bíblia, você lê o texto, Deus falou no seu coração. Ótimo. Então vou usar como exemplo 1 Reis 18, versos de 20 a 30. Eu li esse texto, Deus falou no meu coração, aí agora eu orei e Deus gerou no meu coração o tema: o crente que faz a diferença. Ótimo, peguei isso aqui, aí eu estou ali com o meu caderno, com minha caneta, e estou ali escrevendo, anotei o texto, 1 Reis, capítulo 18, versos de 20 a 30. Depois, qual o objetivo que eu quero alcançar com isso? Aí eu coloco lá, o objetivo é consagração. Eu quero que as pessoas, ao ouvirem essa palavra, elas se decidam a servir, a trabalhar no reino, a se envolver. E aí agora eu vou procurar nesse texto aqui, quais são as coisas que essa pessoa precisa fazer para ela ser um crente que faz a diferença, ou uma crente que faz a diferença. Ok? E aí eu anotei aqui o seguinte, meu tema: o crente que faz a diferença. Aí, primeira divisão, ou primeiro subtema: o crente que faz a diferença não teme os desafios. Está lá, me baseei isso no versículo 22. Aí continuei lendo o texto. Aí veio outra ideia no verso seguinte. Ele não é indeciso. Aí eu anotei aqui também, coloquei o verso do lado. Aí depois, a terceira coisa que eu percebi, o terceiro item, o terceiro subtema, que o crente que faz a diferença, ele prioriza adorar e proclamar a Deus. Aí eu anotei aqui, pronto. Anotei, organizei, vim lá, revisei, aí coloco na ordem que eu quero e pronto. E aí, eu ministro para as pessoas. Eu vou colocar aqui esse exemplo que eu fiz aqui agora. Assim que eu pegar essa parte que está aqui no slide, eu vou repetir para você entender. Mas eu espero que você tenha percebido que a organização ela é fundamental. Nós vamos continuar conversando sobre isso aqui, mas aprenda a se organizar. Escreva. Isso não é falta de espiritualidade. Por que não é? Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, todos eles escreveram aquilo que Deus falou aos seus corações. E é graças a isso, a essa escrita, que a Bíblia está aqui na minha mão e na sua mão, ok? Então, Deus falou, gerou algo no seu coração, para um pouco, escreve, vai pedindo direção, vai anotando, porque você vai enriquecer-se muito mais ainda, porque com isso você vai crescendo, amadurecendo na sua habilidade de expor o seu pensamento, aquilo que Deus colocou no seu coração, e ainda vai fazendo com que as pessoas entendam, compreendam aquilo que você está falando, ok? Então vamos lá? Vamos ler esse slide aqui então para a gente entender então? Vamos lá, segunda parte, o desenvolvimento da pregação. O preparo da pregação requer a organização dos pensamentos apresentados. Quando o pregador descobre o texto bíblico e o tema da pregação, ele deve começar a organizar o que vai apresentar. É mais fácil preparar a mensagem quando dividimos o assunto em vários pontos. Essas divisões não precisam ser muitas, 3 ou 4 já bastam. Aí, exemplo, 1 Reis 18, do 20 ao 30. Como descobrir as divisões do assunto ou tema da pregação? Anotando as ideias principais do texto bíblico a ser pregado. Procure começar com as ideias mais interessantes no início da mensagem e termine com um desafio. Agora vamos agora para o exemplo que eu falei que ia estar passando para vocês aqui, que aí é só para você ter uma ideia de como eu faço antes de estar ministrando a palavra. Vamos lá então? Vamos lá então. Mensagem: o crente que faz a diferença. Objetivo: consagração. O crente que faz a diferença não é indeciso. Verso 21. O crente que faz a diferença não teme desafios. Verso 22. O crente que faz a diferença prioriza adorar e proclamar a Deus. Verso 30. Amém, pessoal? Então, eu espero ter ajudado vocês. Nós estamos começando agora essa parte do desenvolvimento, que é uma parte muito importante, mas você já começa a ter noção daquilo que nós devemos fazer quando nós estamos preparando a nossa mensagem, o nosso sermão. Maravilha! Vamos agora falar sobre as qualidades de uma pregação organizada, ok? Então, a primeira coisa que
pregação organizada deve ter? É unidade. Essa característica é fundamental, porque a unidade, uma coisa está ligada à outra. Na unidade existe uma harmonia. Eu quero dar um exemplo para você entender. O tema agora aqui é futebol. Vamos lá? Vamos falar os itens então que envolvem esse tema? Jogador, bola, juiz, campo, peteca. Opa, espera aí, peteca? Peteca tem alguma coisa a ver com futebol? Peteca tem relacionamento, tem relação com futebol? Não. Então, está fora de harmonia, não está ligada com o assunto. Por incrível que pareça, às vezes, na pregação, há pessoas que fazem isso. Elas inserem um assunto que não tem nada a ver com o tema que ela está falando. Então, tenha esse cuidado de procurar desenvolver a sua mensagem com uma unidade. Os assuntos devem estar harmoniosos. A divisão da pregação ela tem que ter harmonia e devem estar ligadas umas às outras. Maravilha, então? Então, primeira característica é a unidade. A segunda característica é uma ordem lógica, ou seja, uma pregação ela alcança seu objetivo quando é bem organizada. Então, não adianta você ter pensamentos em abundância e não conseguir organizar esse pensamento, ok? Então, procure, é claro, você está lendo, está buscando, deixa eu falar muitas coisas, mas procure ali, na hora, arrumar os seus pensamentos, tá bom? Seguir uma ordem lógica, tem que ter uma lógica, tá ok? A terceira característica é a proporção, ou seja, a proporção aqui diz respeito ao tempo que você vai destinar a cada uma da divisão da sua pregação. Então, cada subtema ou cada divisão do seu tema principal, ela precisa ter uma proporção, ou seja, um tempo não pode ser diferente uma da outra. Vou dar um exemplo para você entender. Você pega uma dona de casa, ela tem 7 filhos. Ela vai dividir o bolo para que eles comam proporcionalmente, pedaços iguais para todo mundo. Na pregação também é a mesma coisa. Você dividiu ali ele em subtemas, então cada subtema tem que ter um tempo parecido destinado. É claro que, via de regra, um ou outro vai fugir um pouco, mas tem que ser algo proporcional, tá bom? Vamos lá também. A outra característica é o progresso. Uma boa mensagem deve marchar para o seu alvo com uma intensidade crescente. Então, as divisões, as ilustrações, as histórias que você vai contar, as explicações ou aplicações, tudo isso tem que ser assim como uma flecha indo diretamente para acertar o alvo, em cheio, que é o seu objetivo, aquilo que você espera que as pessoas façam depois, lá no final, quando você fizer aquele apelo. Amém? Então, procura fazer isso e vai dar tudo certo. Vamos ler então o slide agora para você guardar essas características na sua cabeça? Vamos nessa? As qualidades de uma pregação bem organizada. Primeiro, unidade. Os pontos devem desenvolver o tema. A pregação tem uma ideia central e harmonia no desenvolvimento. Segunda característica, ou segunda qualidade, ordem lógica. Uma pregação alcança o seu objetivo quando é bem organizada. Terceira qualidade, proporção, diz respeito ao tempo que visa usar para cada divisão da pregação ou subtemas. E a última qualidade, progresso. Uma boa mensagem deve marchar para o seu alvo com uma intensidade crescente. Maravilha? É isso aí. Vamos continuar então? Vamos nessa? Glória a Deus. Então, agora nós vamos estar falando sobre as sugestões para melhorar o esboço da mensagem. E aí, você pode estar se perguntando, mas o que é esboço? Então, nós já falamos algumas vezes aqui, mas o que é esboço? Bom, o esboço
é algo que antecede, né? São assim preliminares daquilo que você está querendo falar, daquilo que você quer dizer. Vou dar um exemplo para você. Você vai construir uma casa. Você quer que seja uma casa bonita, uma casa grande, com 4 quartos, 2 banheiros. Você quer uma varanda, você quer uma área de recreação, você quer uma cozinha ampla, você quer uma sala de jantar para receber suas visitas, mas você não sai construindo assim. Normalmente você vai procurar um arquiteto, aquele arquiteto vai fazer um desenho da sua obra, daquilo que você quer. O esboço é mais ou menos isso. Você pega e escreve quais são as partes principais do seu sermão. Então aquilo ali é uma obra preliminar de tudo aquilo que você quer dizer, de tudo aquilo que você vai falar, tá bom? E aqui então agora eu quero dar 2 sugestões para que você possa aperfeiçoar aí o seu sermão, a sua palavra, a sua mensagem, tá bom? Então, a primeira sugestão, as divisões elas devem ser formuladas de tal forma que seja o mais atraente possível, tá ok? E aí, eu pesquisei aqui um esboço muito famoso, e esse esboço já foi pregado por grandes pregadores do Brasil e no exterior, tá bom? Que é as 3 filosofias de vida, que é baseada na parábola do bom samaritano. É muito bom aqui. Então deixa eu compartilhar com você. Vamos lá? Vamos nessa aqui? O esboço da pregação, 3 filosofias de vida, que está em Lucas 16, do 25 ao 37, mostra essa qualidade. O que é teu é meu, vou tomá-lo. Filosofia dos ladrões. O que é teu é só meu, vou guardá-lo. Filosofia do sacerdote, do levita. O que é teu, vamos repartir. Filosofia do bom samaritano. Percebeu aqui a criatividade? E aí, gente, olha, quando alguém escuta um negócio como esse, ele vai ficar ali atento, ligado, prestando atenção, absorvendo ao máximo. Por isso que é importante você parar um pouco, orar, buscar a direção de Deus. Fala, Senhor, fala comigo, o que você quer que eu fale? Quais são as divisões da minha palavra? Porque aí aquilo torna atraente e prende muito mais a lição. Amados, veja bem, aquilo que você recebe de Deus, ele é espiritual, sim, é espiritual, mas você tem que sentar e procurar perceber as coisas, seja criativo, para que realmente você cative mais as pessoas. Por que Jesus foi o maior pregador do mundo? Por quê? Porque ele era criativo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui? Maravilha! Então agora a segunda sugestão. Na organização da pregação, pode-se fazer perguntas ao texto. Quem, que, como, por quê, para quê. Aliás, eu também sou estudante de história e quando você está analisando um texto, você está vendo algum fato histórico, você sempre faz essas perguntas também. Isso ajuda muito a nortear aquilo que você quer descobrir de um texto, aquilo que você quer descobrir de uma fonte. Então, ao ler um texto bíblico, procure fazer essas perguntas, porque aí você vai poder extrair coisas importantes, você vai descobrir o contexto, você vai poder fazer uma aplicação melhor para os dias atuais, isso é muito ótimo. Então, deixa eu repetir as perguntas aqui. Ó. Quem, que, como, por quê e para quê. Tá joia? Então vamos lá, um exemplo então disso aqui, ó, o tema da mensagem seria a busca do reino de Deus, baseado no texto bíblico de Mateus 6,33. O objetivo geral é o objetivo devocional, que procura levar o ouvinte a desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, mais profundo com o Pai. Tá ok? Agora vamos para os subtemas ou divisões dessa mensagem. O quê? O que buscar? O reino e a sua justiça. Quem deve buscar? Vós, os crentes. Quando buscar? Em primeiro lugar. Por que buscar? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Legal, né? E ficou assim, ficou criativo, tá bom? Então aí é nesse nível que nós queremos que você chegue, que você alcance. Aí você vai ser cada vez mais usado e tal.
e aí você vai começar a pregar em muitos lugares, glória a Deus, na televisão, na internet, nas igrejas, oh glória, oh bênção, no nome de Jesus, deixa Deus te usar. Agora, vamos para os exercícios de fixação. Eu quero agora te ajudar a fixar aquilo que nós estudamos até agora, tá bom? E aí é assim, você aprende não só ouvindo e não só vendo, você aprende praticando. Então é na prática agora que você vai se desenvolver. Então, não se angustie, não fique temeroso, esse exercício vai te ajudar muito, tá bom? É claro que, já que é um esboço, os primeiros esboços, eles não vão ficar talvez tão excelentes, mas à medida que você for fazendo, você vai melhorando cada vez mais. Pense aí em Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer foi um grande arquiteto e ele desenhou várias obras arquitetônicas do nosso país. Mas você acha que na primeira obra que ele desenhou foi tão linda assim? Imagine você quando ele começou a desenhar quando era criança. Então, não fique apreensivo, vai fazendo e cada vez mais você vai aprimorando. Eu estou à sua disposição. Se você tiver alguma dúvida, entra no Messenger, fala comigo e eu vou te ajudar. Amém? Vamos nessa então? Vamos aqui então para os exercícios de fixação. Agora você vai escolher então um texto, pega um texto que Deus vai falar ao seu coração, um texto ou que Deus já falou ao seu coração, pega esse texto aí agora e deixa Deus agora te usar, deixa Deus falar aí através da sua vida, no nome de Jesus. A primeira coisa que você vai fazer, qual o objetivo geral da sua mensagem? Ok? Descubra qual é o objetivo geral que você quer trabalhar. Se é devocional, se é evangelístico, se é consagração, se é ético, se é alento, beleza? Segunda coisa desse exercício aqui, qual o tema de sua mensagem? Então, procure fazer um tema, criar um tema que esteja relacionado com o seu objetivo, tá bom? Tem que ser uma coisa assim que tenha a ver. Por exemplo, vamos supor que Deus fale comigo no texto do Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então tá. E aí, o meu objetivo vai ser devocional. Tem a ver com o texto fala de adoração, de se aproximar de Deus. Então, o meu texto é devocional. Então, qual o tema que eu vou colocar? Eu posso colocar assim: como age um adorador? Como age um adorador? Ok? Captou aí? Então, vamos lá. E a outra pergunta agora: quais as divisões ou subtemas de sua mensagem? Tá bom? Aí você vai dividir aí agora o seu texto de tal maneira que você possa levar o seu ouvinte a tomar uma posição em relação àquilo que você quer. Fácil demais. Muito bom. Mãos à obra. Então, vamos lá? Vamos trabalhar aí? Vai trabalhando agora que nós vamos para outra parte dessa aula. Maravilha! Vamos agora falar sobre algo demasiadamente importante, que é como introduzir ou começar a pregação. Uma pregação, ela é como uma redação. Não sei se você escreveu uma redação já. Claro, deve ter feito isso quando você estava no colégio, ou se você está estudando ainda. Mas uma boa redação, ela tem um título, e aí ela tem 3 divisões principais: introdução, desenvolvimento e conclusão. A pregação é a mesma coisa, ela tem uma introdução, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma conclusão. Vamos estar falando agora sobre a introdução. A introdução é quando você começa. Imagine você sobe na plataforma, se coloca ali de frente para o púlpito e ali estão as pessoas à sua frente. Então aqueles minutos iniciais é que nós chamamos de introdução. Então a introdução é o momento onde você está conquistando a atenção das pessoas. É crucial aquilo que você vai fazer. Vamos dizer assim, no que diz respeito à fala, é como se você estivesse preparando agora um alicerce para construir algo grande e maravilhoso. Então, você precisa se preocupar muito com a sua introdução. Então, vamos lá então. A finalidade da introdução é provocar interesse e despertar a atenção dos ouvintes. Então, ao iniciar a introdução, procure assim pegar coisas que tenham relação com a vida daqueles que te ouvem ou que seja interessante para eles, porque ela
a introdução, ela vai ajudar a captar a simpatia daqueles que estão te ouvindo. Então, se você começa bem a sua pregação, as pessoas vão assim, uau! E aí vão querer ficar com você, vão querer ficar ali ouvindo aquilo que você tem para falar, aquilo que você tem para dizer. Vamos lá então? As características de uma boa introdução. A introdução ela deve apresentar algum pensamento ligado ao assunto da pregação. Lembre-se, gente, está tudo sempre conectado, tudo sempre em harmonia. Então, a introdução ela deve dar pistas do assunto que você quer inserir. Ela não vai falar o que vai acontecer, mas ela tem que dar sim pistas daquilo que você vai falar, tá bom? Para atrair a atenção do seu ouvinte. Ela também deve ser breve e não ocupar mais do que 15% daquilo que você vai falar, do tempo da sua fala. Então, por exemplo, se você vai pregar 30 minutos, a sua introdução tem que ser de 3 a 4 minutos, não pode passar disso, tá bom? Então, eu já vi pregadores que aí, olha, você tem um tempo agora aqui de 45 minutos para pregar, o dirigente fala, 45 minutos. Aí o pregador, ele chega e aí pega a palavra e aí começa a falar, eu queria agradecer por estar aqui, essa igreja é boa, essa igreja é maravilhosa, ô fulano, como é que você tá? Ah, esse aqui é o meu livro, não sei o quê. E aí o cara já pegou ali uns 15 minutos, fala, e aí fica com pouquíssimo tempo para desenvolver aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, tome esse cuidado, não gaste muito tempo na introdução, ok? Vamos lá. Ela deve ser clara e simples. Então, vamos evitar palavras difíceis, ideias confusas. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Por exemplo, nessa aula eu já falei sobre a palavra genuflexos. Se você pode falar de joelhos, fala de joelhos, é uma coisa muito mais simples. Porque se tiver ali uma pessoa que tem doutorado em alguma formação e tiver uma pessoa que é analfabeta ainda, as duas pessoas, se você falar com simplicidade, falar com excelência, as duas pessoas vão ser alimentadas pelo Espírito Santo. Então não queira impressionar as pessoas com palavras difíceis e cuidado com confusão de ideias também, porque isso atrapalha muito aquilo que você vai falar, tá ok? Também a introdução deve ser interessante. Então, não podemos despertar o interesse dos ouvintes se não nos esforçarmos. Nós temos que nos esforçar muito, gente. Então, você quer despertar ali o interesse? Se esforce. Tem que ser algo de excelência. Você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que orar, pedir direção a Deus, para que Deus traga assim uma coisa para você. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu fiz uma pós-graduação em DM, que é deficiência mental, e aí eu fiquei assim, o que eu vou falar? Todo mundo já falou esse negócio, eu queria uma coisa assim que fosse boa. Aí eu lembrei que na minha faculdade existia uma matéria que fazia análises de filmes, e eu falei assim, já sei, eu vou procurar no YouTube vídeos que falem sobre famílias que têm algum membro que tem algum tipo de deficiência. E aí eu fui, gente, aquilo foi tão bom, foi um sucesso. Mas olha, eu fiquei pensando naquilo ali, fiquei uma semana pensando no que eu iria fazer para ser algo criativo. Então a sua introdução, ela tem que ser muito bem pensada, procure ser criativo para você realmente estar alcançando a atenção total daqueles que estão diante de você te ouvindo. Maravilha? Vamos continuar então? Então, 3 coisas a evitar na introdução. As desculpas. Então, olha só. No que sentido eu estou falando aqui de desculpas? É no sentido de que você, por exemplo, foi convidado há uma semana. Você fala assim, eu queria pedir desculpa aqui, porque eu não tive tempo para trabalhar essa palavra, para trabalhar essa mensagem. Não faça isso. Porque você pode estar comprometendo ali, porque ninguém vai ficar depois dando crédito para você. Você não se preparou? Então, vocês me desculpem aqui, porque eu fui pego de surpresa. Como assim pego de surpresa? A Bíblia fala que o Espírito Santo iria nos lembrar.
Então, gente, não faz isso, porque aí você está desacreditando a sua pregação, a sua palavra. Então, não peça desculpa nesse sentido, porque isso aí é errado. Dificilmente as pessoas vão ficar confiando na sua palavra, na sua pregação. Tá ok? Vamos lá também? Evite prometer mais do que sua mensagem contém. Então, também tome esse cuidado. Isso é muito importante. Não prometa algo que você não pode fazer. Tá ok? Toma cuidado com isso e tal. Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui. Coisa que o marido faz. Ah, amor, olha, semana que vem eu quero levar você para passear. Vou levar você no restaurante assim, 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 assim. E aí, na hora, você estava com dinheiro pouco, não fez nada daquilo que você falou. Olha a frustração que você causaria na sua esposa. Entendeu? Um exemplo que eu estou dando aqui. Então, não prometa algo que você não pode prometer. Não faz isso. Não faz isso porque as pessoas guardam, hein? As pessoas guardam. Minha filha é um exemplo disso. Às vezes eu falo assim, ah, filha, eu vou te dar tal coisa, tal. Aí passa 2, 3 semanas, um mês. Não esqueceu não, ela lembra. Então, não prometa aquilo que você não pode dar na sua introdução, ok? Toma cuidado com isso. E também tem mais, evite falar os argumentos e ideias que irão aparecer no desenvolvimento da pregação, ok? Então é assim, você não pode se aprofundar naquilo que você vai falar lá na frente. Por quê? Porque senão você vai ser repetitivo. Nós já falamos sobre isso aqui. É muito ruim quando você está sendo repetitivo. Você está falando a mesma coisa várias e várias e várias vezes. Então, evite cair nesse erro. Evite esse tipo de tropeço. Ok? Também, evite piadas que só fazem o povo rir. Ok? Então, é assim, o pregador ele não é um palhaço. Então, ele eventualmente ele pode contar algo cômico, algo engraçado, mas toma cuidado com isso. Tem pregadores que gostam de ficar fazendo piada o tempo todo e na hora da introdução isso é muito arriscado, muito perigoso, porque se alguém está ali e não conhece você, não conhece a sua intenção de que você quer abençoar, de que você orou, de que você se consagrou para que ela fosse alcançada, aquilo pode ser algo negativo. Então, até o lugar apropriado de se contar uma piada saudável, não na introdução, mas sim durante o desenvolvimento da palavra, porque aí você já falou bem no início, você já desenvolveu alguma coisa. E se você vai contar uma piadinha assim saudável, as pessoas vão entender que aquilo ali era só para descontrair ou para ilustrar aquilo que você quer falar. Tá bom? Maravilha então? Então vamos recapitular agora esses 2 slides que eu acabei de falar. Vamos lá então? Como introduzir ou começar uma pregação? 1. A finalidade da introdução é provocar interesse e despertar a atenção dos ouvintes. Ela ajuda a captar a simpatia do ouvinte. 2. As características de uma boa introdução. A introdução deve apresentar algum pensamento ligado ao assunto da pregação. A introdução deve ser breve e não ocupar mais que 15% do tempo da pregação. Deve ser clara e simples. Deve ser interessante. Coisas a evitar na introdução. As desculpas. Na maioria das vezes, as desculpas impressionam muito mal os ouvintes e criam uma atitude negativa em relação à mensagem. Evite prometer mais do que sua mensagem contém. Evite falar os argumentos e ideias que irão aparecer no desenvolvimento da pregação. E evite piadas que só fazem o povo rir. Ok. Maravilha, então? Vamos continuar caminhando aqui, estudando mais um pouquinho sobre a introdução? Vamos nessa então. Vamos falar agora sobre métodos. Métodos para preparar introduções. O primeiro método é a introdução textual, que é o uso do contexto ou do fundo histórico. Eu quero usar como exemplo aqui
a mensagem intitulada Não ceda à filosofia do mundo. Não ceda à filosofia do mundo. Baseado no texto bíblico de 1 Samuel, capítulo de número 8, versos de 5 a 15. Vamos dar uma olhadinha então aqui? Olha o contexto que estava acontecendo. Os israelitas desviaram o olhar de Deus e começaram a olhar o povo em volta deles. Em vez de seguir a Deus, eles cederam à pressão da sociedade e disseram que desejavam ser como as outras nações. Só porque todas as nações em volta tinham um rei para governá-los. Os israelitas também queriam ser governados por um rei. Deus usou Samuel para avisar aos israelitas que se eles abandonassem os seus caminhos e seguissem os caminhos das outras nações, pelo fato de eles terem um rei, esse rei acabaria por explorá-los. Então, isso aqui é um exemplo que você pode pegar para utilizar esse método de introdução textual. Um outro método também, você pode usar a ocasião. Existem diferentes ocasiões que você pode explorar. Um aniversário, você pode falar da vida da pessoa que está fazendo aniversário, ou da igreja que está fazendo aniversário, estudar sobre bodas, por exemplo, de casamento, e aí usar aquilo como uma introdução. Tem também um acidente, você pode falar sobre a brevidade da vida. Aconteceu um acidente, você quer pregar um sermão evangelístico, aí você pode falar, não deixe para amanhã, tome a decisão hoje, você pode estar vivo agora, amanhã não pode. Aí você usa um acidente de algum jornal, de alguma coisa que você leu, isso seria uma boa introdução. Também tem um feriado, vamos falar que você quer falar sobre Dia da Independência, 7 de setembro. Aí você fala o que aconteceu, tudo ali em volta daquela história da independência do nosso país e tal, e aí poderia pregar naquele texto que diz que feliz é a nação que utiliza o Senhor, e por aí vai. Você também pode, na introdução, usar uma ilustração. Isso aí, você pode usar uma ilustração para chamar assim, o interesse daquelas pessoas que estão te ouvindo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma ilustração. Algum tempo atrás, eu estava em casa, eu e minha esposa, e aí nós vimos um clarão, mas um clarão muito intenso aqui na cidade, e a nossa casa fica no alto aqui de Avelar, e nós corremos para a porta, para a janela, para ver o que estava acontecendo. E aí era uma cabana, que ela ficava a uns 600 metros da nossa casa, ficava longe, mas as chamas delas tomaram uma proporção tão gigantesca que a cidade inteira ficou vendo aquele incêndio. Todo mundo correu para ver o que estava acontecendo. Tem uma moça que é membro da nossa igreja, ela mora do lado, ela falou que todo mundo correu para lá e ficou olhando aquela chama ali, aquilo pegando fogo. E John Wesley, ele fala uma frase que é muito forte. A frase diz assim: pegue fogo e as pessoas correrão para ver. Nessa noite, eu quero compartilhar com você o seguinte tema: o crente que faz a diferença. E para a nossa meditação, estaremos lendo 1 Reis, capítulo 18, versos de 20 a 30. Os irmãos sabem que nesse contexto Elias orou e o fogo caiu, né? Então, que você seja um crente que faz a diferença. Vamos comigo aqui então? Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar? Entenderam então, pessoal? É isso aí, não é difícil, é a prática, entendeu? Como eu falei, procurem pesquisar, entre na internet, tudo isso vai reforçar o seu aprendizado. A nossa aula está chegando ao término, tá ok? Nós estamos concluindo. Eu quero aqui falar para você que as referências bibliográficas, que é José da Silva, o pregador leigo, do professor Jerry Stanley Key, e também homilética, a arte de preparar e pregar sermões fiéis e poderosos, tá bom? Que você encontra no endereço eletrônico que eu coloquei aqui, tá ok? Então, que Deus te abençoe, ótimos estudos, procure
fazer as atividades. E assim que você concluir a atividade, envie para mim por e-mail, entregue pessoalmente se você morar perto aqui da nossa igreja. Vai ser ótimo, no nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Quero lembrar que ao término desse curso, você vai ganhar um certificado de conclusão. Isso aí, tá ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.